Neste 3 de setembro, sábado, a Igreja celebra a memória litúrgica de São Gregório Magno, que foi Papa, um dos grandes papas da história da Igreja. Nasceu no ano de 540 e morreu em 604, portanto, 74 anos de vida. Ainda quando civil, ele foi prefeito de Roma e usou seus bens para fundar muitos mosteiros na Europa. E ele estava no mosteiro de Monte Célio quando os cardeais reunidos resolveram elegê-lo Papa. E ele foi chamado para ser Papa. Relutou, não queria aceitar, mas o convenceram e foi um dos grandes papas da história da Igreja. Ele escreveu 848 cartas. E vamos lembrar que, naquele tempo, para escrever, tudo era muito difícil. Deixou também muitas homilias. E na liturgia, na Igreja, ficou marcada com o canto que leva seu nome, o canto gregoriano, e que depois cresceu, desenvolveu bastante no século IX, século X, no século XI, século XII, e que nós cantamos ainda hoje nas nossas celebrações, sobretudo nos conventos e nas reuniões dos sacerdotes e dos bispos. Há um outro livro que ele escreveu, que tem o nome de Regra Pastoral, que é uma leitura obrigatória para um bispo novo. E ele ensina como o bispo deve viver a sua missão de bispo na Igreja. E São Gregório Magno teve também uma familiaridade muito grande com a Sagrada Escritura e marcou a história da Igreja. Se nós olharmos aí os 2000 anos da história da Igreja, nós vamos encontrar uns papas que deixaram marcas profundas na história da Igreja. Eu lembro, por exemplo, Inocêncio III, na época de São Francisco de Assis, e dos santos daquela época. São Gregório Magno foi um outro grande papa na história da Igreja e poderia citar outros. E mais recentemente nós tivemos a passagem de São João Paulo II, que ainda deixa seu perfume na história e na vida da Igreja. Portanto, hoje, que São Gregório Magno do céu nos abençoe e abençoe nossa comunidade, nossa paróquia, nossa diocese e abençoe a Igreja.